Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Muito boa noite, bem-vindo. Você está a partir deste momento com o Semanário Económico, toda a atualização sobre o essencial dos desenvolvimentos mais recentes da economia do país, neste espaço que está mesmo a iniciar. E como pontapé de saída, vamos então partilhar consigo os títulos alinhados para a presente edição. Projeto de drones montados pela startup moçambicana pretende criar empregos qualificados em engenharia eletrônica, programação e pilotagem de drones. O drone consegue ser detectado, então é uma coisa que eu vi como problema e devo colocar uma solução, que é um drone transportar os medicamentos. Mulher na economia. Inclusão econômica exige mais do que participação, requer poder de decisão e acesso efetivo às oportunidades no mercado de trabalho. A formação foi uma opção que eu escolhi adotar de todas as oportunidades que o mundo dá às mulheres. Vejo um futuro onde a mulher está cada vez mais de pé de igualdade, portanto não há nenhuma sociedade que evolui só com o género. Para o tema de fundo, temos a análise do desempenho macroeconômico para o período primeiro semestre de 2026. Em estúdio está conosco o economista Eduardo Sengo. É com ele que vamos fazer este exercício reflexivo, projetando uma imagem daquilo que foi o desempenho dos principais indicadores macroeconômicos registrados neste primeiro semestre de 2026. Isso mais adiante neste semanário econômico, no nosso tema de fundo, hoje então com o economista Eduardo Sengo na posição de análise desse tema sobre o desempenho macroeconômico desta primeira metade de 2026. Apresentando os títulos, vamos agora conhecer os detalhes desses mesmos títulos, antes de então de avançarmos para a apresentação das notas informativas ou das reportagens que preparamos relativamente à cobertura dos principais eventos econômicos verificados na última semana. Este é o Semanário Económico. Você está com o Semanário Económico. A partir de uma paixão pela engenharia, Clayton Michak, um moçambicano que desenvolveu drones concebidos precisamente em Moçambique para responder a vários desafios, sobretudo no setor logístico, mas também, segundo o empreendedor, o inovador nesta área, outros setores como a agricultura, a monitoria, respostas a calamidades naturais e a produção audiovisual também poderão encontrar respostas na sua criatividade e inovação. A iniciativa
segundo o inovador, propõe-se afirmar-se como uma startup tecnológica capaz de reduzir a dependência do país em equipamentos desta natureza, que são, obviamente, quase que na sua totalidade, neste momento, importados pelo país, mas pretende o empreendedor também formar jovens especialistas e criar novas oportunidades de negócio com esta sua engenharia. Quando consegui fazer o meu primeiro drone, eu disse que não, agora realmente é uma coisa bem séria. Não é parte de experimentar, não experimentar, é parte de criar alguma coisa e mostrar ao pessoal que é possível crescer e desenvolver alguma coisa made in Moçambique, não? O programa Raiz, financiado pelo governo do Reino Unido, arranca com um valor de cerca de 4 milhões de libras, destinados essencialmente ao financiamento às pequenas e médias empresas, empresas estas dos ramos do agronegócio, economia azul e negócios associados às adaptações às mudanças climáticas. Várias empresas estão a encontrar barreiras em termos de aceder a capital, têm as potencialidades e as capacidades, mas precisam de financiamento. Esse é o objetivo deste programa. É um projeto orientado para encontrar soluções de financiamento para as pequenas e médias empresas naquela fase inicial de crescimento. Ela pretende criar soluções para os problemas que as pequenas e médias empresas enfrentam para poderem ter acesso aos sistemas de financiamento normais. A quarta Conferência Mulher na Economia, uma iniciativa promovida pela Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, reiterou que a educação, competências e liderança são determinantes para transformar o potencial feminino naquilo que pode vir a ser designado como um motor de crescimento econômico sustentável do país. A educação é, portanto, a base do empoderamento das mulheres e a base do desenvolvimento nacional. O verdadeiro objetivo não é apenas formar mulher, é criar condições para que esta formação se traduza em emprego, empreendedorismo, liderança e participação efetiva na economia. Este é o Semanário Econômico. Startup moçambicana aposta na produção local de drones, assistência técnica e formação de operadores para reduzir a dependência de equipamentos importados para veículos não tripulados. As nações que evoluíram, todas elas apostaram no capital humano e na inovação. E esta é uma abordagem que leva tempo, mas é a melhor abordagem e se formos um pouco corajosos nesta abordagem de impactar do ponto de vista de financiamento na educação, formação do capital humano e inovação, muito provavelmente os resultados serão melhores do que aqueles que podíamos. Então, é importante e as universidades vão continuar a fazer o seu trabalho, que é formar capital humano qualificado, que é muito importante, e sobretudo formar capital humano nas áreas de relevância para o crescimento do país. Não quer dizer que as outras não sejam, mas é preciso alinhar aquilo que é a visão das prioridades do país com o tipo, a forma do capital humano que é treinado para responder a esses desafios de crescimento do país. O projeto Raiz arranca com 4 milhões de libras, mas com o potencial para mobilizar mais de 20 milhões em novos investimentos e desbloquear o financiamento das PMEs em Moçambique. Num país onde a inovação ainda enfrenta limitações no que concerne ao financiamento
acesso a equipamentos e capacidade industrial a um jovem empreendedor moçambicano que procura demonstrar que é possível desenvolver soluções concebidas localmente para responder desafios concretos da economia. Através da sua iniciativa, o Centro de Criação de Controlo, CCC, o jovem Clayton Michaka aposta na produção de drones para aplicação em logística, produção agrícola, monitoria ambiental e territorial, produção audiovisual e resposta a questões que têm que ver com eventos climáticos extremos. Trata-se de uma iniciativa que alia engenharia, empreendedorismo e formação técnica para criar emprego qualificado e reduzir a dependência do país na importação deste tipo de equipamentos que está no topo da inovação tecnológica a nível global. No momento em que Moçambique procura acelerar a transformação digital, as startups tecnológicas começam a ganhar espaço como motores de inovação e diversificação econômica. Apesar dos desafios ligados ao financiamento e ao acesso a componentes tecnológicas, surgem iniciativas que procuram desenvolver soluções adaptadas às necessidades do mercado nacional. É neste contexto que nasce um projeto liderado por um jovem empreendedor que acredita que o país pode deixar de ser apenas consumidor de tecnologias. Quando consegui fazer o meu primeiro drone, eu disse que não, agora realmente é uma coisa bem séria. Não é parte de experimentar, não experimentar, é parte de criar alguma coisa e mostrar ao pessoal que é possível crescer e desenvolver alguma coisa made in Moçambique, não é? A paixão pela eletrônica começou ainda na infância e aos 13 anos o empreendedor jovem construiu os primeiros protótipos de drones com materiais reciclados. Mais do que fabricar aeronaves, o objetivo foi sempre encontrar soluções para problemas concretos. Comecei a pesquisar sobre sustentação, o que é que faz um objeto manter-se no ar e pronto, descobri hélices e como é que as hélices viram, existem motores, como é que os motores funcionam. Então fui bebendo da teoria, fui descobrindo vários tipos de motores, com escovas, sem escovas, esse tipo de coisa. Para o engenheiro de veículos não tripulados fabricados em Moçambique, os drones vão muito além da captação de imagens, podem apoiar a agricultura, a logística, a monitoria ambiental, a fiscalização, a cartografia, a mineração e até o transporte de medicamentos para zonas de difícil acesso. Entre os projetos em desenvolvimento está um drone autônomo concebido para o transporte de pequenas cargas em situações de emergência. Nós sofremos muito para transportar medicamentos para outras zonas, às vezes já há cheias, às vezes já há obstáculos naturais, porque caiu uma árvore ali, então a moto vai levar muito tempo. Há alguém na outra província à espera do medicamento, veja ver? Então é daí onde eu disse, não, tenho que criar um drone que possa transportar isso em linha reta, só levantou, foi. Não quero saber de árvore, água, entre outros. Problemas como o vento é uma coisa que facilmente pode ser resolvido, a autonomia pode ser resolvida, conexão já foi resolvido, o drone consegue ser daqui até Gaza. Então é uma coisa que eu vi como um problema e devo colocar uma solução, que é um drone transportar os medicamentos. Da evolução dos protótipos nasceu o Centro de Criação e Controlo, uma startup que pretende produzir drones, prestar assistência técnica, formar operadores e estimular o surgimento de novos profissionais ligados à tecnologia. A empresa já iniciou ações de formação para jovens interessados em operar drones em diferentes áreas de atividade. É daí onde vem até o nome Centro de Criação e Controle. É um lugar onde criamos e controlamos. Estás a ver? Então, nós temos que ter a certeza, será que estão a usar o drone como deve ser? Que tal aquela parte, conseguiram? Que tal isto aqui, aquilo ali? Então, vamos lá fazer corrida. Quem ganhou este aqui, leva o prêmio. Então, com esse prêmio, pega e vamos dar educação financeira. Epa, vamos tentar. Tem alguém do clube aí que sabe dar aulas sobre educação financeira? Ah, sim, eu fiz instituto de contabilidade. Então, pode ajudar esse aqui a fazer poupança. Nesse dinheiro de poupança vai comprar isso. Então, fazer o dinheiro dele trabalhar para ele. Na visão do empreendedor, o crescimento deste mercado poderá criar oportunidades não apenas para engenheiros,
mas também para programadores, técnicos de eletrônica, operadores de voo, especialistas em manutenção, profissionais de audiovisuais e formadores. Drone é uma coisa muito cara quando compras, quando importas, quando estragas. Então, por que não aproveitamos aquilo que estamos a conseguir fazer aqui? Os materiais não são feitos aqui, mas a montagem, a produção, a programação pode ser feita aqui. A venda pode ser feita aqui. A manutenção, como eu disse, né? Tudo pode ser feito com o pessoal daqui, com um moçambicano. É uma oportunidade para muitos jovens que gostariam de entrar na tecnologia, mas não há mercado para tal. Apesar dos avanços, o desenvolvimento da tecnologia continua condicionado pela necessidade de importar componentes específicos, sobretudo baterias de elevado desempenho, motores e sistemas eletrônicos que ainda não são comercializados no mercado nacional. Para ultrapassar este desafio, o patrono da startup, Centro de Criação e Controlo, estabeleceu contatos com diferentes fornecedores internacionais, principalmente na África do Sul, ao mesmo tempo que procura adaptar componentes produzidas localmente através de impressão 3D e outras soluções de engenharia. Segundo o empreendedor, produzir localmente representa uma vantagem competitiva importante, sobretudo pela proximidade da assistência técnica e pela possibilidade de personalizar os equipamentos de acordo com as necessidades dos clientes. Num contexto de diversificação econômica e transformação digital, iniciativas como esta de produção local de drones mostram que em Moçambique a inovação pode nascer do talento nacional e se conseguir também ultrapassar desafios como o financiamento, a certificação, o aumento da capacidade produtiva. Efetivamente, esta startup poderá afirmar-se como um exemplo de empreendedorismo tecnológico capaz de gerar emprego qualificado e impulsionar a industrialização da economia moçambicana. Mulher na economia. Moçambique não atingirá o seu potencial econômico se não libertar o potencial das mulheres. Num contexto em que o acesso ao financiamento continua a ser um dos principais obstáculos à expansão das pequenas e médias empresas em Moçambique, o governo de Moçambique e do Reino Unido lançaram a iniciativa designada Raiz, um programa que pretende criar instrumentos financeiros inovadores capazes de aproximar estas empresas de pequena e média dimensão, aproximar estas da banca comercial e instituições de apoio ao desenvolvimento, com investimento inicial cerca de 4 milhões de libras esterlinas. A expectativa nesta altura é mobilizar ainda mais 20 milhões de libras para apoiar negócios de pequena escala em Moçambique, mas que apresentem um potencial evidente de crescimento, sobretudo nos setores como agricultura, economia azul e soluções para adaptação às mudanças climáticas. É um programa de 3 anos na fase inicial. Começa com um investimento de 4 milhões de pounds que são colocados pelo governo do Reino Unido e que vai ser implementado através da FSD África. E a ideia é, nesses anos, alavancar financiamentos que podem ir até os 20 milhões de pounds. Entre as prioridades apontadas pelo governo com a iniciativa Raiz estão também instrumentos que facilitem a integração das PMEs nacionais nas cadeias de fornecimento dos grandes investimentos previstos para o país. Embora o financiamento direto seja de 4 milhões de libras esterlinas, o executivo acredita que o verdadeiro impacto estará na capacidade de multiplicar recursos através da criação de instrumentos financeiros que possam posteriormente ser financiados por outras instituições multilaterais. Estamos a desenhar programas com o Banco Mundial, com a AFC, com o Banco Africano de Desenvolvimento, com o FIDA e com a União Europeia.
todas elas têm uma componente de financiamento para o setor privado. Mas a questão que se coloca é que instrumento deve ser usado para permitir que estes recursos possam chegar ao setor privado. Então, o projeto Raiz pode encontrar soluções para o desenho desses instrumentos financeiros, pode testar alguns produtos financeiros que depois, mais tarde, podem ser alavancados e, aquilo que em inglês se diz scaling up, podem ser elevados para outros financiamentos através de outras vias. Para o governo do Reino Unido, a iniciativa representa uma mudança de paradigma na cooperação com Moçambique. A alta comissária britânica afirma que o objetivo passa por deixar de privilegiar apenas programas tradicionais de ajuda e apostar em investimentos capazes de estimular o crescimento sustentável do setor privado moçambicano. Estamos a transformar de um doador a um investidor no povo e nas potencialidades de Moçambique. E Raiz é uma iniciativa neste espaço e vamos mobilizar financiamento especificamente para as empresas pequenas e médias aqui em Moçambique e especificamente nos setores agrícola, a economia azul e também que estão a trabalhar sobre soluções para os problemas de clima aqui no país. A diplomata explicou também que o programa concentrará esforços nos setores agrícola, economia azul e soluções ligadas às alterações climáticas, áreas consideradas fundamentais para a criação de emprego e desenvolvimento econômico. Várias empresas estão a encontrar barreiras em termos de aceder a capital, têm as potencialidades e as capacidades, mas precisam de financiamento. Esse é o objetivo deste programa e desta forma vamos chegar à juventude e particularmente à mulher, porque elas é a maioria dos pequenos agricultores no país. Mais do que disponibilizar novos volumes de recursos, no caso financeiros, a iniciativa Raiz pretende transformar a forma como as pequenas e médias empresas acedem ao capital aqui em Moçambique. Se estes objetivos forem plenamente alcançados, o projeto poderá se tornar num modelo para futuras intervenções de financiamento ao setor privado no geral, contribuindo para acelerar a industrialização, dinamizar o agronegócio e criar novas oportunidades de empregos para jovens e mulheres. Numa altura em que Moçambique prepara para se beneficiar de grandes projetos nos setores energéticos, mineração e infraestruturas, especialistas, governo e academia, juntamente com o setor privado, convergiram numa ideia central: crescimento econômico será incompleto enquanto as mulheres continuarem afastadas dos espaços de decisão, das profissões, digamos assim, de maior valor acrescentado e das cadeias estratégicas da economia. Reunidos naquela que foi a 4ª Conferência Mulher na Economia, promovida pela Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, os intervenientes defenderam que investir nas mulheres em aspectos como educação, competências e liderança deixou de ser apenas uma questão de equidade para afirmar-se como uma prioridade para um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Apesar dos avanços registrados na escolarização das raparigas e na participação das mulheres em diferentes setores econômicos, persistem desafios estruturais relacionados com o abandono escolar precoce, acesso limitado ao ensino técnico e superior, reduzida presença nas áreas de ciência e tecnologia, dificuldades de acesso ao financiamento e fraca representação nos cargos de decisão. Foi precisamente com o lema Formação, Liderança e Conteúdo Local que a 4ª edição da conferência procurou discutir como preparar as mulheres para participarem, competirem e liderarem nos setores que irão moldar a economia moçambicana nas próximas décadas. A economista moçambicana e especialista em desenvolvimento defendeu que o futuro econômico do país dependerá das decisões tomadas hoje relativamente à educação e ao empoderamento das mulheres. Para a economista,
Embora Moçambique disponha de importantes recursos naturais, o verdadeiro ativo estratégico continua a ser o potencial dos seus cidadãos. Moçambique não vai jamais alcançar o seu potencial econômico sem libertar o poder das suas mulheres. Quando falamos da economia moçambicana, principalmente nos últimos anos, as primeiras coisas que nós falamos são os recursos minerais, é o gás, é o turismo, etc. Eu acho que é tudo muito importante, mas o central é o potencial do moçambicano. E nós temos uma população jovem, com potencial, ambição e talento. Infelizmente, potencial, ambição e talento não fazem desenvolvimento. É preciso mais. O nosso drama é que demasiadas raparigas abandonam a escola antes de adquirirem as competências básicas de leitura e numeracia. A reduzida presença feminina nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, precisamente os setores que deverão liderar a transformação econômica e digital, pode constituir um dos maiores desafios na crescente digitalização da economia. A educação é, portanto, a base do empoderamento das mulheres e a base do desenvolvimento nacional. À medida que os serviços públicos, as finanças, a agricultura, o comércio e as oportunidades de emprego passam pelo mundo digital, as raparigas e mulheres sem capacidade, literacia nessas áreas, vão ser excluídas duas vezes. Primeiro, porque não tiveram a formação básica necessária no seu ensino primário, e segundo, porque não têm a literacia digital, e eu não digo o suficiente para fazermos as transferências e os pagamentos digitais. É a capacidade de usar estes instrumentos como verdadeiros instrumentos de trabalho e de mudança das suas atividades, ganhando mais produtividade. Na agenda de elevar a participação da mulher na economia, o conceito de conteúdo local deverá evoluir para incorporar indicadores concretos relacionados com a inclusão feminina. Conteúdo local sem participação efetiva das mulheres é conteúdo local incompleto. Não basta contar empresas nacionais nos grandes projetos. Devemos medir quantas mulheres foram contratadas, quantas empresas lideradas por mulheres se tornaram fornecedoras, que contratos receberam e quantas mulheres chegaram aos lugares de decisão. A representante da Total Energy defende que o desenvolvimento econômico sustentável depende diretamente da inclusão das mulheres. Para responder a esse desiderato, consta que a empresa tem vindo a aumentar a participação feminina nos seus programas de formação superior e técnico-profissional associados ao projeto Moçambique LNG. Atualmente, 48% das bolsas de estudo atribuídas em França beneficiam mulheres, enquanto 46,5% dos jovens formados em Cabo Delgado, através dos programas apoiados pela empresa, também pertencem ao sexo feminino. Mas o verdadeiro objetivo não é apenas formar mulher, é criar condições para que esta formação se traduza em emprego, empreendedorismo, liderança e participação efetiva na economia. E para que isso aconteça, precisamos de mais mulheres integradas nas cadeias de valor da economia, como engenheiras, técnicas, gestoras, empresárias e fornecedoras de bens e serviços. Também o Standard Bank defendeu que a transformação tecnológica obrigará mulheres e homens a desenvolver novas competências, onde setores como energia, digitalização e inteligência artificial irão alterar profundamente o mercado de trabalho. Todos os países acabam por ser auditados pelo futuro. E quando o futuro audita, raramente prende-se ou satisfaz-se com intenções. Reconhecemos que a jornada permanece exigente e que o desenvolvimento efetivo do país requer uma atuação colaborativa e integrada, capaz de transformar a reflexão em propostas concretas e em decisões consequentes. A quarta Conferência Mulher na Economia sublinhou que o verdadeiro desenvolvimento
econômico, inclusivo e sustentável de Moçambique não será apenas medido pelo crescimento do produto interno bruto ou pelos grandes investimentos, mas também pela capacidade de transformar talento feminino em conhecimento, inovação, liderança e riqueza. Para os participantes, o desafio neste contexto já não consiste apenas em garantir a presença das mulheres na economia, mas assegurar que essa presença se traduza na criação de oportunidades e se tomem decisões que incluam as mulheres no que diz respeito às perspectivas relativamente ao futuro econômico de Moçambique. Formação, liderança e conteúdo local deixaram de ser apenas conceitos debatidos em conferências para assumirem o estatuto de prioridades estratégicas para uma economia mais inclusiva. Nesta quarta conferência Mulher na Economia, promovida pela Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, empresárias, acadêmicas, representantes do setor bancário, da sociedade civil e do setor extrativo da economia de Moçambique defenderam que Moçambique só conseguirá, assim aqui beneficiar-se plenamente do seu potencial econômico feminino quando transformar conhecimento em oportunidades e integrar mais mulheres nas cadeias de valor dos grandes investimentos. Investir na formação da mulher é investir diretamente na produtividade da economia. Este foi o consenso entre todas as intervenções das participantes da quarta Conferência Mulher na Economia, realizada recentemente na cidade de Maputo, onde tomaram parte dezenas de mulheres oriundas de diferentes regiões do país e segmentos da estrutura da sociedade e da economia. A representante do Access Bank considerou que a educação continua a ser o primeiro passo para fortalecer a liderança feminina, mas alertou que esse processo começa muito antes da universidade. O primeiro passo é a educação, não é? Como foi dito aqui. Mas não é só apenas a educação acadêmica. Existem também outros fatores que estão por detrás da educação acadêmica. Esta educação começa no nosso background, começa nas nossas casas, por exemplo, a mudança do mindset. A mesma ideia foi reforçada por várias participantes que defenderam uma transformação do modelo social para que mais mulheres assumam posições de decisão, sustentando a narrativa de que o desenvolvimento econômico exige uma aposta permanente na qualificação. A formação foi uma opção que eu escolhi adotar de todas as oportunidades que o mundo dá às mulheres. É possível, eu também posso, e a única forma que eu conheci foi através da formação. É assim que eu olho para a formação. Apesar do reconhecimento crescente da capacidade feminina, várias participantes defenderam que o problema deixou de ser provar competência, mas sim falta de confiança nas mulheres. Primeiro é acreditar em que a mulher tem capacidade de tomar decisão por si só, não ao lado de um homem, porque na verdade das vezes pensam que as mulheres só tomam melhores decisões quando estão ao lado de um homem. O conselho que nós temos não é se o mercado pode nos abraçar, como é que nós ocupamos os nossos espaços no mercado e daí lideramos e nós sejamos as agentes econômicas deste país que mudam o paradigma de que as mulheres não têm capacidade, porque têm, já foi muito bem provado. Uma das reflexões mais pragmáticas da conferência ergueu-se da empreendedora vinda de Cabo Delgado, que ao apontar que o problema não está na falta de formação, mas sim em transformar contactos em oportunidades de negócios. Eu acho que o grande desafio é sempre nos olhar como empresas emergentes. Realmente somos emergentes,
há 2, 3, 4, 5 anos, porque nunca ninguém nos dá uma oportunidade de sermos os fornecedores. Nunca ninguém nos dá uma oportunidade de trabalharmos com uma empresa para que nós também possamos apresentar uma experiência, um histórico de que, olha, nós já trabalhamos com a Total Energies, por exemplo. A intervenção da representante da plataforma de conteúdo local ligada ao projeto Rovuma LNG trouxe uma dimensão prática ao debate sobre a temática de conteúdo local. Na sua perspectiva, muitas empresas perdem oportunidades porque começam a preparar-se apenas quando os concursos são lançados. Muitas das vezes as oportunidades acontecem, mas as empresas não percebem a tempo o que é que precisam de fazer. Então, o que eu estou aqui a apelar é que vamos perceber a tempo quais são estes requisitos. Portanto, quando se registra no portal, exige o seu tempo, exige recolhermos informação, exige prepararmos. Depois, exige perceber quais são os requisitos que estas empresas vão pedir às vossas empresas. Uma das intervenções mais críticas foi feita pela ativista de gênero e diretora executiva do Instituto Fernel Amina. Segundo defendeu, as exigências de certificação representam uma barreira econômica importante para as pequenas e médias empresas. Na sua análise, a inclusão feminina continua excessivamente concentrada num grupo reduzido de mulheres. Para aceder a esse lugar, nós temos que ter pelo menos 2.000, temos que participar com $2.000 ou $3.000 para obter, para mostrar que temos poder econômico para prover serviços a essas multinacionais. Então, eu acho que esse é um mecanismo de exclusão em primeira instância. Entre as participantes, houve consenso de que o crescimento econômico não poderá ser sustentável sem maior participação feminina. Para mim, a liderança tem que ser mais nesta capacidade de poder influenciar, de poder participar neste tipo de debate. Eu vejo um futuro onde a mulher está cada vez mais de pé de igualdade, portanto não há nenhuma sociedade que evolui só com o gênero. Neste momento, eu acredito que o que nos faltavam são ambientes como estes, oportunidades como estas, de reunirmos estas mentes brilhantes para trazermos ideias e não quaisquer ideias inovadoras para, em prol do desenvolvimento econômico, fazermos de facto se sentir a presença da mulher. Com isso, quero dizer que há sim condições porque a mulher está aqui presente. A discussão sobre mulher na economia evoluiu para um patamar superior à mera discussão sobre igualdade do gênero, entrando diretamente na agenda da competitividade da economia do país. As participantes desta 4ª Conferência Mulher na Economia defenderam que há necessidade de transformar formação em emprego, networking em contratos, empreendedorismo em negócios sustentáveis e conteúdo local em oportunidades de negócios. Para estas representantes da mulher na economia, serão estes os aspectos determinantes para que mais mulheres contribuam para o crescimento econômico de Moçambique e para uma economia que se pretende e se almeja verdadeiramente inclusiva. Fechamos por aqui este panorama informativo. Já a seguir escalaremos o tema de fundo e, conforme anunciamos, Eduardo Sengo, economista, está em estúdio para aflorar conosco aquilo que foi o desempenho macroeconômico de Moçambique nesta primeira metade de 2026, com referência aos dados disponíveis, disponibilizados por entidades oficiais e competentes, entre elas o Ministério das Finanças e o Banco de Moçambique, para além de outros estudos independentes que compulsaram sobre o desempenho mais recente da economia do país, sendo certo que em alguns aspectos os dados se referem ao primeiro trimestre de 2026, mas mesmo assim já permitindo uma comparação mais consistente e objetiva
que nos permitirá eventualmente formular uma imagem mais próxima possível da realidade sobre o que foi a economia nesta primeira metade do ano e perspectivas para a segunda metade em que nos encontramos, e lá mais adiante estaremos em condições então de formular uma imagem mais completa sobre a economia de Moçambique em 2026. Isto no tema de fundo, a seguir ao curto intervalo que vamos já observar. Não saia daí, até já. Você está com o Semanário Econômico. E conforme o alinhamento que anunciamos, hoje vamos fazer uma análise de conjuntura econômica, numa altura em que já estamos em pleno na segunda metade do ano, segundo semestre deste 2026, um ano economicamente desafiante. Por isso mesmo esta análise sobre o que foi o desempenho da economia neste primeiro semestre de 2026, tendo em conta naturalmente todos os aspectos de partida, ou seja, como iniciou a economia neste 2026. Há de se recordar que nessa altura também tivemos a oportunidade de analisar os pontos de partida da economia para o presente ano. Conosco está o economista Eduardo Sengo, a quem convidamos para nos auxiliar a projetar esta imagem daquilo que foi o desempenho da economia, numa altura em que também entidades relevantes e oficiais, entre elas o Banco de Moçambique, o Ministério das Finanças, já divulgaram aquilo que são os seus balanços econômicos do primeiro semestre. Refiro-me em concreto aos principais indicadores macroeconômicos, fiscais, monetários e sociais, e ainda do lado do setor externo da economia. Eduardo Sengo, mais uma vez, bem-vindo ao Semanário Econômico, boa noite. O que foi para si, em termos gerais, este primeiro semestre de 2026, e tendo em conta os desafios que já tínhamos apontado em janeiro e fevereiro, mais ou menos, como é que esses desafios foram endereçados, designadamente por parte do Governo e as suas entidades relevantes? Muito obrigado, boa noite a todos e obrigado pelo convite. De facto, para mim, a minha nota inicial sobre aquilo que foi a economia no primeiro semestre de 2026, diria que foi de uma recuperação moderada e, acima de tudo, mais do que recuperação, foi de uma inversão da marcha, da tendência de crescimento, da desaceleração da economia como um todo. Nós, em 2025, dizemos uma desaceleração total da economia. Em 2026 começamos a ter uma inversão desta tendência, alguma desaceleração em alguns setores, acompanhada ou combinada com alguma recuperação de outros setores. Mesmo nos setores nos quais tivemos alguma desaceleração, comparativamente àquilo que aconteceu no trimestre homólogo de 2025, portanto no primeiro semestre, ou no sequencial, no caso no segundo semestre de 2025, notamos sempre uma melhoria em tudo. Portanto, falamos desde a questão da agricultura, portanto, o setor do comércio, o setor dos transportes, e estes setores foram muito afetados. O setor do turismo, hotelaria e restauração, foram muito afetados pelas disrupções logísticas, com tensões
que nós tanto convivíamos com eles durante os períodos anteriores, 2020, no final de 2024, todo 2025 praticamente, estradas cortadas, portanto, uma incerteza sobre o que poderia acontecer do ponto de vista de segurança, entre outros aspectos. Então, isso parou, permitiu que as atividades retomassem gradualmente e notamos que o número de turistas, por exemplo, no seu global também começou a crescer, não é? Começou a crescer e nós, é verdade que naquilo que é o pico, o primeiro pico do ano, não conseguimos ainda atingir os melhores níveis. Portanto, o pico do ano, que é a época da Páscoa, portanto, as férias da Páscoa, geralmente costuma ser o primeiro pico de turismo, depois temos o segundo, no início de outubro, e depois o último já novembro, dezembro, né? Que geralmente costuma ser dos maiores. Né? Então, e nós também marcamos um crescimento do consumo privado, que é uma peça importante. Nós, em 2025, nós tínhamos tido uma desaceleração de cerca de 3,7% do consumo privado, e começamos no primeiro semestre deste ano a notar uma recuperação deste consumo e conseguiu crescer a 1,8%. E uma coisa importante é que, apesar do ligeiro recuo do consumo público, que é do lado do Estado, que tinha crescido 0,5% no outro semestre e agora cresceu apenas 0,2%, o consumo privado, de alguma forma, ajudou a assegurar, portanto, as dinâmicas econômicas, portanto, de forma geral. Ainda não atingimos aquilo que é o crescimento desejado, do ponto de vista médio do que dos outros anos. Obviamente, temos desafios muito importantes, que é a questão do próprio poder de compra da população, de uma forma geral, mas o crédito ao consumo também, o crédito no seu todo, que não está a crescer, e o crédito ao consumo costuma ser o motor do financiamento deste consumo, não é? Para que possamos, portanto, ter uma expansão mais rápida da procura agregada. E isso também resulta das medidas prudenciais que são tomadas desde o regulador, que é o Banco Central, o Banco de Moçambique, e os próprios regulados, que são os bancos comerciais, que de alguma forma restringiram, adotando medidas mais severas do ponto de vista de análise de risco, e antigamente poderia o consumo, o crédito, o consumo ser suficiente, o salário para obter este crédito. Hoje em dia já não, é preciso ter garantias adicionais, mesmo tratando-se de consumo, o que significa que se tornou mais difícil para a obtenção de mais restrições na concessão do crédito. Quando olhamos para o retrato que temos, está dentro daquilo que foram as previsões iniciais ou houve comportamentos relativamente surpreendentes no desempenho da economia nesta primeira metade do ano? No que diz respeito ao consumo privado, não. Acho que a perspectiva era um pouco mais, não é? Certo. Tanto mais que a própria previsão de crescimento do PIB, é verdade, só temos agora disponível do primeiro trimestre, vamos ver qual será do segundo trimestre, era maior do que foi registrado. Mas isto tem um pouco a ver com o contexto que nós vivemos no primeiro semestre, particularmente no primeiro trimestre. Os choques climáticos que nós tivemos, que tiveram uma adversidade de tal que condicionaram todo o processo logístico em Moçambique, não é? Condicionaram a distribuição de produtos, condicionaram particularmente essa aí vem uma das razões as quais porque que não atingimos os números desejados no pico do turismo, por exemplo, na época da Páscoa, porque as vias de acesso para o turismo no interior ou mesmo a nível das zonas marítimas não estavam nas melhores condições. E geralmente este turismo
os números da Páscoa são feitos pelos sul-africanos, não é? Em grande parte. Depois temos outros países, mas os sul-africanos é o que fazem. Quando já chegamos no verão, é quando começamos a ter outras nacionalidades a crescer muito mais. E recorde-se que os turistas sul-africanos usam grandemente a via terrestre, e as vias terrestres não estavam interrompidas, estavam condicionadas. Os principais pontos outro aspecto de procura. Que, na minha opinião, não era esperável que tivesse esse comportamento, pensava que poderia ter superado, era o crédito, que obviamente acabou condicionando todos os outros indicadores. Obviamente que a inflação, com os choques climáticos que nós tivemos no primeiro trimestre, acabou acelerando um pouco mais do que, tanto a medida, saindo um pouco daquilo que é o intervalo ou a banda daquilo que é o comportamento dos preços quando nós estamos no período do segundo trimestre, que é geralmente o período de baixa inflação ou até deflação em alguns momentos, em alguns anos. Mas neste ano tivemos os choques climáticos, tivemos a questão dos combustíveis, tanto o crescimento dos preços dos combustíveis, que não estava previsto inicialmente. Tivemos a guerra do Iraque, Irão e Estados Unidos, já em fevereiro, março, que era um choque completamente fora das previsões e que levou o barril de petróleo a subir para cerca dos 100, saindo dos 60 para cerca dos 100 dólares o barril inicialmente, depois baixou ligeiramente, mas isso criou com que os custos logísticos de próprio combustível pudesse disparar em Moçambique, e nós tivemos a subida do preço de gasóleo em particular, que está a cerca de 116 meticais o litro, que foi uma subida tanto fenomenal. E como é que analisa as respostas que foram sendo dadas, estas disrupções e desafios que foram colocados na economia nesta primeira metade do ano, tendo em conta também o fato de que entramos para este 2026 com um certo ímpeto reformista, tem sido essa tônica do lado do governo para recuperar e acelerar o crescimento econômico? Penso que temos algumas respostas que vale a pena destacar. Começamos por esta no setor de combustíveis, não é? Onde, para além da sua reestruturação, nós sabemos que hoje agora foi criado o ENAP, tanto a empresa nacional de importação dos combustíveis, sim, exato, ENAP, e que vai substituir a Hemopetro, tanto no processo do procurement e toda a logística tanto dos combustíveis. Isto ajuda a resolver algumas ineficiências que foram particularmente detectadas neste período de crise, não é? Como é que o Estado poderia intervir e dar um determinado rumo à situação que nós estávamos a ver com a situação dos combustíveis. Portanto, esse é um aspecto importante. E não só, havendo o problema que estava-se a viver a nível do mercado, significa que o Estado pode pensar médio e longo prazo e encontrar outras soluções, como chama-se G2G, que são acordos de fornecimento de combustíveis. É verdade que isto não pode servir para sempre, mas os acordos bilaterais de fornecimento de combustível funcionam para ajudar a garantir, vamos dizer o seguinte, a eficiência do mercado, sob o ponto de vista dos custos e quantidade. Não é? Uma certa estabilidade no fornecimento e continuidade. Exatamente, uma certa estabilidade até um certo ponto. Sim, até um certo ponto. E, obviamente, a questão dos próprios preços, embora com alguma demora, eu acho que podia ter sido um pouco mais cedo o ajustamento dos preços, o ajustamento que aconteceu acabou sendo estratégico na perspectiva de que o Estado protegeu um pouco o seu orçamento, protegeu um pouco a sua capacidade financeira ou a sua exposição financeira junto dos combustíveis, como acontecia anteriormente. E protegeu os consumidores. E tanto ajustou o gasóleo em cerca de 36 meticais, o que foi um grande ajuste, mas embora tenha dito que esse ajuste ainda não é nos níveis da eficiência econômica aplicável.
Mas estes 36 meticais, se o governo tivesse mantido a política anterior de não ajustar, significa que teria que subsidiar esses 36 meticais e subsidiar a todo consumidor, sem distinção. Estamos a falar das empresas, do cidadão que até tem capacidade particulares, até embaixadores que usam esses combustíveis, estariam a ser subsidiados. O governo preferiu abrir mão a este subsídio, vamos exagerar, e tentar fazer o target, portanto, direcionamento para minimizar o custo deste subsídio, que foi direcionado para quê? Para os transportadores de passageiros. Os transportadores de passageiros são esses que transportam a população mais desfavorecida. Então, nessa perspectiva, se este quadro funciona, então significa que aquele que é o mais desfavorável fica protegido, mas ao mesmo tempo a exposição financeira do Estado junto desta crise também fica protegida, não é? Fica minimizada no mínimo. Então, acho que a estratégia é boa. Agora, a execução, é preciso depois vermos se esta execução está a acontecer aos níveis. Tem constrangimentos, como vimos, a questão os requisitos para acesso destes subsídios. Os transportadores não estão, a maior parte não estavam. Sim, pela natureza também muito informal, como esta atividade é implementada. Não vale a pena adiar essa questão, não está formalizado. Vamos apoiar a formalizar, como vimos o município de Maputo a fazê-lo. Vamos apoiar a sua formalização, mas porque este é um caminho sem volta, mas a resposta eu acho que tem que ser essa. De outra forma, o custo para o orçamento seria muito grande e não seria possível aceder. Há dois temas que estiveram no centro do debate econômico neste primeiro semestre. A questão das divisas e depois a questão da dívida pública crescente, com o fato de que o Banco de Moçambique, no seu mais recente comunicado do Comitê de Política Monetária, foi particularmente incisivo no alerta que de resto já vinha fazendo, mas me pareceu que isso elevou o tom, o Banco de Moçambique, no alerta no que diz respeito à questão do crescimento da dívida pública interna. Bom, eu falava da questão da recuperação moderada no primeiro semestre, e em alguns setores, e em outros setores nem tanto. No caso da dívida, é um deles, onde nós não conseguimos ainda estabilizar a situação tanto da dívida, que é um aspecto importante, particularmente a dívida interna, que tem sido a razão principal. Tivemos a substituição das obrigações de tesouro e que, na verdade, sob o ponto de vista técnico, é um default, é uma falha de pagamento. Quando nós chegamos na data de pagamento, e no lugar de pagarmos e substituímos com uma outra obrigação, estamos a dizer o seguinte: estamos a reestruturar, se fosse um crédito individual, né? Estamos a fazer uma reestruturação porque eu não consegui tanto honrar tanto com o compromisso. Aí, nesse aspecto, de fato, temos ainda muito trabalho. Mas há um aspecto que importa destacar, é que o crescimento da dívida em si já não está aos níveis dos anos anteriores, embora continue a crescer. O seu crescimento não vai parar, particularmente no que diz respeito aos títulos de tesouro, porque é um meio de financiamento à tesouraria do Estado. É uma prática que não pode ser interrompida em si. A questão é, sob o ponto de vista das obrigações de tesouro. Essas são muito mais importantes, a sua gestão e capacidade de honrar os seus compromissos, porque afeta, sem dúvida, aliás, a confiança do mercado. Nós tivemos uma queda do rating Standard Poor's, mas também da Fitch, exatamente por causa dessa questão, em particular desta substituição. Portanto, o governo lançou, que é um aspecto positivo, uma estratégia para pagamento aos fornecedores, que é o outro lado, que é muito importante. Se o governo, ao lançar isto, diferentemente daquilo que estava acontecendo anteriormente, o governo primeiro reconhece a existência dessas pessoas. O governo respondeu com estratégias de gestão da dívida. Exato. Depois tem a componente também da gestão A estratégia sempre existiu. A questão aqui é os limites, tanto estabelecidos,
devem ser observados, porque os limites estabelecidos permitem a previsibilidade. Sabes que o Estado vai se endividar a X, então não vai ser surpresa se o Estado atingir aquele nível de endividamento. E esse nível de endividamento estabelecido está associado a um determinado desempenho econômico compatível, não é? E que possa, de facto, gerar recursos para que possa se honrar. Agora, o outro lado que levantou é a questão tanto das divisas, que é a questão do mercado das divisas, que temos ainda disrupções, temos ainda desafios tanto nesse mercado, mas comparativamente ao 2025 melhorou muito. Nós fechamos o ano 2025 com um backlog próximo dos 800 milhões de dólares e que vinha crescendo. Nós fechamos 2024 com 450 por aí, tá? Isso é que se recorda. Crescemos 2025, duplicamos basicamente esse backlog, tanto faturas que esperavam pagamento para o exterior. Em 2026, felizmente, esse número não cresceu. Se não recuou, pelo menos não cresceu. Então, significa que as faturas correntes estão sendo pagas, estão conseguindo divisas necessárias para o seu pagamento. Aliás, os números mostram também que os próprios bancos comerciais conseguiram vender cerca de 4,1 mil milhões de dólares em 2026, no primeiro semestre, que é 356 mais do que 2025. Portanto, que é um crescimento das suas vendas que fizeram tanto ao público. Embora o desafio continuou, 50% disso foi praticamente para a fatura dos combustíveis. E vimos também que nos últimos meses, mesmo para lidar com essa questão dos desafios, o governo interviu. E a intervenção do governo foi através de uma resolução do Conselho de Ministros que portanto, ordenava ou instruía o Banco de Moçambique a disponibilizar 50 milhões de dólares para a cobertura da fatura de combustíveis. Na minha opinião, talvez era preciso talvez fazer um plano, não um plano once-off, que é aquele pagamento e acabou. Não, um plano, não é que seja de 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares até o final do ano, que o Banco Moçambique possa contribuir para essa fatura de combustíveis. Neste momento, as reservas, apesar daquele pagamento que o Banco Moçambique fez para o FMI de 600 milhões de dólares, que obviamente afetou as próprias reservas internacionais, elas em si continuam em níveis confortáveis, tanto neste momento, cobrindo cerca de 5 meses de importações. Tanto significa que, neste período, depois de pagar os 700 milhões de dólares, o Banco de Moçambique conseguiu reconstituir-se. E, na verdade, é o Banco de Moçambique também que portanto, o receptor de parte das divisas que são geradas no mercado. A questão das divisas tem sido muito associada à questão do próprio regime cambial vigente em Moçambique, com vários círculos a defenderem que o país precisa efetivamente de abandonar e flexibilizar esse setor como forma de lidar com esta questão do câmbio metical dólar. Acredita, Eduardo Seno, que isso possa vir a acontecer nos próximos tempos ou na melhor das hipóteses no segundo semestre de 2026? Alguns investidores têm estado um pouco cautelosos devido a essa questão cambial, a questão não digo estabilidade, não sei o que. Mas é uma utilização, uma administração, Exato. vamos dizer. E tem estado bastante cautelosos, porque para eles, de facto, investir em Moçambique com um câmbio desta natureza, com este comportamento, não lhe é favorável, porque praticamente sai a perder. Ou seja, o mercado está relativamente forte. Está com um comportamento de fortalecimento ao não cair. Ou seja, nós estamos a 64,5 dólares, não é, no mercado formal. Que é uma força administrativa. Porque o spread no mercado paralelo está a 15%. Né? Portanto, significa que esse spread está acima de uma média, geralmente os spreads não superam os 5%, 7%, 5%. Então, isso é o dobro. Isso significa que
eles estão a sinalizar de facto que aquele câmbio é administrado. E os investidores com isso começam a segurar algumas ações, propriamente os pequenos, porque poderiam ganhar mais se fossem investir. Quem traz o dólar e vem investir em Moçambique a 64, o seu poder de compra é 64 por dólar, não é? Mas se ele trouxer, enquanto está 70, o poder de compra são 70 meticais. Então, é preciso olhar para esse aspecto. E a questão é que alguns investidores começaram a acreditar, criar a ideia de que o governador do Banco Central, que é, entre aspas, o líder desta administração do câmbio, ele vai embora, não vai renovar o mandato. Com as declarações recentes do próprio governador do banco, só reforçaram esse sentimento dos investidores. E então, vale a pena esperar ele sair, nós vamos investir. Não é? Então, de alguma forma... Estamos no modo de espera agora. De alguma forma, as próprias declarações em tom de despedida, eu já não vou renovar, e tudo, de alguma forma, pode não ter caído bem para aqueles que pensavam em tomar decisões específicas de tanto de investimento. Mas, de uma forma geral, diria que nós temos sim uma melhoria na situação do mercado cambial, embora a questão da taxa de câmbio administrada continue a ser um desafio muito importante e que deve ser lidado. Não é só para esses investidores, mas também para garantir a fluidez da moeda, da divisa no mercado. Porque o exportador que detém essa divisa, ele não liberta imediatamente, porque não é atrativo o câmbio, não é? E nem sequer tem um risco cambial por gerir. Então, prefere manter-se como está, até sem ser obrigado, seja por lei, ou que das conversões obrigatórias, ou então por necessidades tanto próprias. Em jeito de conclusão, para si, qual é o maior desafio econômico nesta segunda metade do ano? Bom, o maior desafio econômico será a grande expectativa é que isto de fato aconteça e que seja numa magnitude satisfatória, sob o ponto de vista daquilo que é para mudar o comportamento tanto anterior. O outro aspecto era tentar relaxar um pouco algumas medidas sob o ponto de vista medidas prudenciais sob o ponto de vista do crédito ao consumo, porque isso poderia ajudar também a rápida recuperação econômica, tanto curto, médio prazo. Não temos dúvida, pessoalmente não tenho dúvida disso. Isso ajudaria a acelerar o consumo privado, não é? Que é muito importante para que a demanda agregada no seu todo possa expandir e tenhamos um crescimento tanto satisfatório. O outro aspecto que não temos dúvida é que nesse segundo semestre começa a acontecer as exportações dos produtos agrícolas. Nós estamos a finalizar agora a comercialização dos produtos agrícolas que foi lançada a campanha há 2, 3 meses atrás. Então, a exportação desses produtos começa a acontecer. E essa exportação resulta em receitas fiscais, mas também em divisas para o mercado, que é muito importante para lidar com os desafios que nós estamos. Então, se nós pudermos ser mais eficiente a escoar esses produtos, do ponto de vista logístico, do ponto de vista de controle desses produtos, então poderemos maximizar os seus benefícios tanto para o mercado e termos um segundo semestre melhor do que 2025. Não melhor que 2020, primeiro semestre de 2026, mas tem que ser melhor que com o período homólogo. O perfil dos segundos semestres dos períodos homólogos, que é o período sempre de aceleração tanto da economia. E ao mesmo tempo que consigamos de facto restabelecer algum poder de compra. Se confirmar-se a decisão final do Rovuma LNG, projeto liderado pela Mobil, vai fazer toda uma inflexão na trajetória da economia do país neste segundo semestre. Esse evento é um evento de referência que está de muita expectativa. Não há dúvida que é um evento de referência. Oxalá que se confirme, eu acho que vai se confirmar, porque os dados apontam para isso e o chefe de Estado tem estado
a mencionar esse aspecto, e ele é a figura máxima do Estado, e por isso, se o faz, é por ter recebido informação, vamos dizer, da equipa que trabalha nesse aspecto e está a avaliar o passo a passo para onde este projeto está a andar. Tá? Por aí eu acredito que vai acontecer. Mas, mais do que isso, nós precisamos acelerar a economia doméstica. Nós, nos períodos que estamos a ter a desaceleração da economia, a economia do lado do gás continua a crescer. Portanto, o foco é no setor não extrativo. Continua a crescer. Se nós, por exemplo, tivermos uma aceleração no setor extrativo, sem a aceleração da economia doméstica fora do extrativo, o consumo privado não vai crescer da mesma forma, que é um fator importante para que possamos ter melhores condições, temos como se diz, criação mais rápida da nossa riqueza e contribuição fiscal, que nesse aspecto o IVA é onde se tira maior IVA, não é? É no consumo privado, que é muito importante para o Estado e depois é importante para lidar com as suas obrigações. Então nós queremos que esse setor fora do setor extrativo possa ter essas condições. E depois, as áreas ou as ações que eu delineei anteriormente, as perspectivas que eu delineei anteriormente, podem ajudar a fazer isso, mas, obviamente... Será necessário intensificar reformas nas áreas fora do setor extrativo. Exatamente. Muito obrigado, Eduardo Sengo, por esta participação e ter partilhado conosco esta reflexão relativamente ao desempenho da macroeconomia de Moçambique no período primeiro semestre de 2026, numa altura em que diversas entidades relevantes e oficiais disponibilizaram dados relativamente a esse período e na melhor das hipóteses, até o primeiro trimestre de 2026. Foram essas as informações que serviram de base para este exercício analítico que estivemos a realizar. Naturalmente que continuamos a acompanhar a confirmação desses dados e queríamos também agradecer a disponibilidade de Eduardo Sengo para estar aqui conosco e partilhar a sua reflexão. Obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Quanto a si, continue conosco. Vamos observar agora um curto intervalo. O Semanário Econômico retoma já já. Você está com o Semanário Econômico. Entramos para os derradeiros momentos. Vamos então, nesta altura, conhecer em resumo o que foi a presente edição do Semanário Econômico. O projeto Raiz arranca com 4 milhões de libras, mas com o potencial para mobilizar mais de 20 milhões em novos investimentos e desbloquear o financiamento das PMEs em Moçambique. Estamos a transformar de um doador a um investidor no povo e nas potencialidades de Moçambique. A prioridade é o agronegócio, a prioridade é a economia azul. Startup moçambicana aposta na produção local de drones, assistência técnica e formação de operadores para reduzir a dependência de equipamentos importados para veículos não tripulados. É daí onde vem até o nome Centro de Criação e Controle. É um lugar onde criamos e controlamos. Está tudo feito e foi uma honra contar com a sua atenção e reparo no que diz respeito à presente edição deste seu e nosso Semanário Econômico. Voltamos a ver dentro de uma semana, sensivelmente, aqui neste seu canal de eleição, ASTV. Tenha uma boa noite e uma semana bastante produtiva.